quero ler com os irmãos o Evangelho segundo São Lucas, Lucas capítulo 19, apenas 2 versículos. Versículos 8 e versículo 9. Lucas 19, pediu Josué que coloque ali, que fica melhor para nós acompanharmos. Vamos ler juntos? Lucas 19, isso, 8 e 9. Diz assim: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. E Deus em Cristo Jesus abençoe essa leitura aos nossos corações, que esta mensagem de hoje você possa escondê-la na sua mente, no seu coração. Essa semana, pensando no que eu traria como mensagem à igreja neste domingo, eu confesso não tinha um assunto para dizer. E como proceder? Pastor, são 39 livros do Antigo, 27 do Novo, e não tem um assunto? Eu não tinha um assunto. Mas observando o nosso bom dia ou o nosso devocional, aqueles que têm acompanhado também, esse assunto por demais foi tratado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, se repetindo de uma maneira diferente. Se você leu, se você observou, clicou e ouviu, você percebeu algo, recebeu de Deus dia após dia algo diferente. Se não o fez, só lamento. Mas eu observei que um assunto se repetira. E eu fiquei então aguardando algo mais para trazer nesta noite. E eu trabalhando, fazendo trabalho lá em casa, ouvindo música, tocou uma música que até então eu nunca tinha ouvido. E eu parei para meditar nela, e o refrão desta música tratava daquele assunto que foi tratado na segunda, na terça, na quarta, na quinta e também na sexta. Que assunto repetitivo é esse? Eu disse hoje pela manhã que quando Deus repete algo para nós nas Escrituras, é porque Ele quer nos ensinar. Não é que Ele esteja ali enchendo linguiça e não tem o que falar, aí está repetindo o assunto, Ele está obsoleto. Não, Ele repete o assunto porque esse assunto é por demais importante para o seu viver. Bem, ainda na sexta-feira eu fui estudar a lição da escola bíblica dominical que estudamos pela manhã. E para coincidência, eu chamo de cristocidência, este mesmo assunto é enfatizado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira
esse assunto é repetido. Que assunto é esse, pastor? Caráter. Caráter. Então, eu quero que você, este é o maná que o Senhor mandou que eu entregasse a você nesta noite. E o desejo é que você coma deste maná. Então, caráter, a marca do verdadeiro cristão. Você pode repetir? Caráter, a marca do verdadeiro cristão. Mas o que é caráter? Eu preciso de um tempo para poder expressar-me um pouco melhor para você entender. Depois nós entraremos na mensagem propriamente dita. Todos nós aqui somos pessoas, e somos pessoas diferentes. Nós somos diferentes por conta de duas coisas. Algumas coisas nos diferem, mas principalmente o nosso caráter e o nosso temperamento. Esses dois, eles compõem a nossa personalidade. O nosso temperamento, ele é inato, ou seja, nós recebemos assim que nascemos. É possível que você tenha o mesmo temperamento do seu pai. É possível que você tenha o mesmo temperamento de sua mãe, ou de alguém da sua família, seus ancestrais. É possível, mas nós não podemos afirmar que o temperamento, ele é genético. Então, a nossa personalidade, a sua personalidade, ela é formada pelo quê? O que te difere de qualquer uma outra pessoa? Do teu temperamento. E aliado ao temperamento, para formar a personalidade, está o caráter. É o que nós vamos tratar hoje. Você está me ouvindo? Diga assim, amém? Eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção. Este assunto me interessa, diga assim. Então, o caráter, diferente do temperamento que é inato, você nasce com ele e você não pode mudar, ele não tem plasticidade. O caráter, ele é formado no seio familiar, primeiramente. Ele é formado no seio familiar. Todos os valores que nós recebemos, como verdade, mentira, bondade, maldade, tudo isso nós aprendemos ainda na nossa família. E forma o nosso caráter, que junto com o temperamento vai formar o quê? A nossa personalidade. Entendeu isso? Diferente do temperamento, o caráter, ele é formado, ele pode ser deformado e ele pode ser reformado. Repita comigo, o caráter, ele é formado, pode ser deformado e ele pode ser reformado. Por que é que nós lemos o texto aqui de Lucas, que trata de quem? Trata de Zaqueu. Eu não vou falar aqui de Zaqueu. Você já ouviu diversos estudos e sermões deste púlpito acerca desse personagem. Mas o que eu quero dizer, aproveitando esses versículos que lemos, é que o encontro que temos com Cristo, assim como aprendemos hoje na escola bíblica dominical, ele nos transforma. Se o encontro que eu tive com Jesus, ele não transformou o meu falar, o meu proceder, o meu agir, o meu pensar, este encontro, ele não é verdadeiro, é falso. Porque a Bíblia nos ensina que quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, as coisas velhas passam. Eis que tudo se fez novo. Zaqueu, aqui neste episódio, ele diz: eu devolvo aquilo que eu tenho extorquido. Eu devolvo aquilo que eu tirei indevidamente de alguém. Isto é conversão, e Jesus chancela, Jesus dá o carimbo de aprovado. Hoje veio salvação a esta casa. Quando eu tenho um encontro fajuta, um encontro falso, e o meu caráter não é modificado, não há salvação.
Porque o caráter, ele revela aquilo que é o nosso âmago, revela as nossas entranhas, revela aquilo que somos quando ninguém está por perto. O caráter não é uma máscara. Eu vou para a igreja, coloco a máscara. Eu saio da igreja, eu tiro essa máscara. Eu vou para a igreja, ponho a máscara. Eu saio da igreja, eu arranco a máscara. Não, o caráter é algo intrínseco e é de acordo com as pessoas, com aquilo que nós aprendemos na família, primeiramente na família, mas em toda a sociedade, em todos os grupos sociais dos quais nós participamos. Quais sejam? Escola, na escola é um grupo formador de caráter, além da família. Na escola a gente tem coleguinhas que falam palavrões, sim ou não? Não fala, Caleb? Fala. Então, se nossos filhos não tiverem formação, um bom caráter em casa, eles, ao voltar da escola, vão passar a falar palavrões, porque há coleguinhas dele que assim falam. No trabalho, existe colegas, bons colegas até, mas que falam de 10 palavras, falam 11 palavrões, tem uma vida totalmente desregrada, e eu sou obrigado a trabalhar ao lado dele. Mas se eu não tiver um caráter formado, se eu não tiver um encontro real com Cristo, eu vou absorver, eu vou assimilar, eu passo a praticar aquilo que ele pratica. Vocês estão entendendo? Este é o maná de hoje. Amanhã terá outro, mas hoje é este maná que o Senhor quer que eu entregue para você. Então o caráter é a marca do verdadeiro cristão. Eu disse aqui que o nosso bom dia, ou o nosso devocional, ele veio tratando acerca do fruto do Espírito, você lembra? Então tratou sobre amor, me ajuda? Tratou sobre amor, sobre paz, sobre fé, sobre mansidão, sobre bondade. Você percebeu isso? Cada dia Deus falou com você de uma maneira, tentando imprimir a você o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo é exatamente isso, é a realização, através do Espírito Santo, do fruto do Espírito. O verdadeiro crente, ele se deixa ser transformado, ele não resiste a essa transformação. O falso crente que usa máscara, ele não está interessado. Quando a Bíblia fala, aquele que pecava, não peques mais, aquele que roubava, não roube mais, está tratando do caráter. O caráter, ele pode ser mudado, ele tem aquilo que a psicologia diz, ele tem plasticidade, ele pode ser mudado. Apesar de uma criança ter sido ensinado errado na sua família, ao crescer, ele pode receber input de alguém, do local de trabalho, da igreja principalmente, e ele mudar. Não, aquilo que meus pais faziam e me ensinaram é errado, eu não vou praticar isso. Porque o caráter, ele tem essa plasticidade, ele pode ser reformado. Mas o inverso também é verdadeiro. Os nossos jovens, as nossas crianças, se não tiverem uma boa formação, ao entrar na universidade, ao entrar no ensino médio, ao entrar no mercado de trabalho, poderá sim ter o seu caráter deformado. Porque não quiseram ou não tiveram a atenção devida dos seus pais para ensinar-lhes o que é correto, o que é certo, o que é devido à luz das Escrituras, ele então passa a assumir uma personalidade da qual ninguém gostaria que ele assumisse. É por isso que nós vemos alguns jovens, às vezes filhos de pastores, no primeiro semestre da universidade, Deus não existe. Ué, como é que assim? Eu não creio em Deus, Deus não é bom, se fosse bom não aconteceria tanta coisa assim. Você já ouviu alguém falando desse jeito? Outro dia eu vi um vídeo mais ou menos disso, um camarada falando que Deus não existia, e ele era barbeiro. Aí aquele que foi o evangelista que foi contestado, foi lá fora,
e pegou um monte de barbudos e cabeludos, deve ter dado algum dinheiro para ele, e levou até a porta do barbeiro e falou assim: ei, vem cá, você barbeiro, você não existe. Como é que eu não existo? Eu estou aqui. Você não existe, porque se você existisse, não teria tantos deles aqui, ó, cabeludos e barbudos. Se você existisse, barbeiro, não teria esses cabeludos e barbudos. Aí ele disse: mas eles são cabeludos e barbudos porque querem ser. Eu estou aqui. Exatamente isso. A pessoa pratica maldade, pratica coisas que não deviam por vontade própria, porque o seu caráter é ruim, mas Deus existe e está por perto a fim de ajudar aqueles que querem, assim como Zaqueu, mudar de vida. A história que hoje nós vimos acerca de Jacó. Quem era Jacó? Jacó. O próprio nome já diz, os seus pais colocaram o nome de enganador, usurpador. Como é que essa criança foi criada? Nó em pingo d'água, dava a volta em tudo. Mas ele tem um encontro com Deus. E esse encontro foi tão real, que Deus falou: eu não vou só mudar o seu caráter, Jacó, eu vou mudar também o seu nome, para você esquecer de que um dia você foi suplantador. É isso que Jesus faz comigo e com você. Se tivermos um encontro real com Ele, Ele muda. Aquele que peca, não peca mais, não tem mais prazer em pecar. Aquele que roubava, não rouba mais. O que se prostituía, não prostitui mais. Às vezes a gente fica admirado: pastor, eu estou na igreja, mas eu não consigo largar esse vício de jogar, esse vício de dar uma tragada, de tomar umas e outras. Como assim? Jesus Cristo ainda é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aquele que vem até Ele, de forma alguma é lançado fora. Caráter, a marca do verdadeiro cristão. Olha o refrão da música que eu citei agora há pouco, que eu ouvi. Aí eu mandei para o Neemias: tem como a gente cantar? Pai, eu nunca ouvi essa música. Se ele nunca ouviu, mas olha o que Deus quer falar com você. Às vezes a gente fica preocupado: Senhor, o que eu vou dar? Qual alimento que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E Deus sabe. Eu não sou o sumo pastor, Ele sim. É Ele que conduz em verdes pastos. E se Ele está mandando falar sobre caráter, é necessário que aqui eu diga. É necessário que eu fale desse jeito. E quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Olha o refrão que diz: tudo o que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo o que eu preciso ter é na minha mente o teu caráter. Que música, que letra. Para esses dias de uma sociedade líquida, como eu disse agora há pouco, várias igrejas já não ensinam mais, não pregam mais esse assunto. E aquelas que pregam e que ensinam sobre esse assunto, muitos crentes não estão interessados. E estes que assim procedem, vivem uma vida ambígua. Eu vou explicar o que é isso. Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Vai para o trabalho é uma coisa, vai para a igreja é outra. Está na escola é um jeito, vai para a igreja é outro jeito. Coloca máscara, tira a máscara. Coloca máscara, tira a máscara. Mas o verdadeiro cristão, ele tem um caráter de Cristo. Ele busca, ele permite que o Espírito Santo trabalhe no seu interior, na sua mente, no seu coração. Todos nós temos dificuldade no temperamento. Veja, Pedro, qual era o temperamento de Pedro? Pedro era o quê? Sanguíneo. Eu vou cortar a orelha dele, vou. Mas Pedro teve a oportunidade e aproveitou a oportunidade. O outro discípulo, outro apóstolo, por nome Judas, não quis ser transformado. Andou com Jesus, viu Jesus pregar, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus curar, viu Jesus fazer maravilhas, multiplicar pão e tudo mais, mas continuou sendo ladrão.
continuou sendo ladrão. Eu não chamo de ladrão porque eu quero, a Bíblia o trata como ladrão. O seu caráter não foi reformado, não houve mudança, continuou a pegar o que é dos outros, não se contentava com aquilo que Deus havia lhe dado. E tem gente na igreja assim, irmão? Tem gente na igreja assim. Tem gente na igreja que pega o que é dos outros, tem gente na igreja que pega o que é dos outros. Tem gente que se apossa daquilo que não é dele. Caráter quebrado, deformado. Talvez tenha sido até construído muito bem na infância, mas ao crescer, perdeu-se. Tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter é, na minha mente, o teu caráter. Vivemos em uma época, irmão, em que muitos valorizam o quê? A aparência, o talento e a posição. Deus, porém, continua procurando quem? Pessoas de caráter. Por que Deus foi atrás de Davi? Até hoje eu pergunto. Se você não faz essa pergunta, porque ele precisava de um rei que saísse para as batalhas, e os irmãos de Davi eram todos preparados nisto. Davi era o único que não tinha condições, dentro dessa ótica. Preste atenção no que eu estou dizendo, hein? O Senhor fala, vai buscar ele. E por que Davi, posteriormente Deus o chama de homem segundo o coração, segundo o seu próprio coração? Porque Davi deixava o Espírito de Deus trabalhar, não era certinho, pecava, mas sabia se entregar, sabia reconhecer o seu erro. Aquilo que João fala, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecar. Mudança de caráter. Mas eu fazia isto, pastor, e agora como é que eu deixo de fazer? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele há de fazer. O caráter de Cristo é o alvo do cristão. Até porque, irmãos, eu posso ser frequentador de igreja. É bom frequentar a igreja? É bom frequentar a igreja, mas não é o suficiente. Se eu não for um verdadeiro cristão, eu não obterei aquilo que Jesus tem prometido, e que é a nossa real esperança, é a sua vinda para que eu possa ir morar com Ele no céu. Então, o caráter de Cristo é o alvo do cristão, ser semelhante a Ele. João fala isso, filhinhos, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, Cristo, seremos semelhantes a Ele, e como Ele é, o veremos. Olha o que Romanos 8:29 nos diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus predestinou a igreja, predestinou a nós, portanto, para termos a imagem de seu Filho. Não há porquê nós temos agora a imagem do mundo, andar conforme o mundo, pensar conforme o mundo, porque este não é o propósito de Deus. O propósito da salvação não é apenas garantir o céu, mas transformar nossa vida. Tem gente que vem à igreja por medo de ir para o inferno. Não tem o interesse de ir para o céu, porque lá vai encontrar Jesus, vai abraçar Jesus, vai ver Pedro, Paulo, João, vai ver os patriarcas e todos os profetas. Não! É medo de ser lançado na escuridão, no inferno. Isto não é conversão. Isto não é conversão. Ser cristão é permanecer-se com Cristo, ou parecer-se com Cristo, pensar como Jesus, amar como Jesus, perdoar
como Jesus, servir como Jesus, obedecer como Jesus. Pastor, eu não faço nada disso. Teu caráter precisa ser modificado. Seja o tempo que você tiver na igreja, frequentar a igreja e não ter o caráter modificado é um encontro falso. Um crente verdadeiro não é reconhecido apenas pelo que ele fala, mas pelo seu caráter, pelo que ele é conhecido. Quem lembra de José? José teve a oportunidade de ter um salto na sua vida, de ser colocado nos lugares mais altos, mas o seu caráter não deixou. Se ele acompanha a ideia da mulher de Potifar, ele não teria ido para a cadeia, não, rapaz. O caráter modificado pensa igual José pensou. Ele deixa de fazer aquilo que lhe agrada para buscar a fazer a vontade daquele que o alistou. Isso é caráter modificado. O caráter é formado no interior. Vamos falar aqui das crianças, dos teus filhos. Os teus filhos te ouvem, os teus filhos te veem, os teus filhos te observam. Vamos de novo? Teus filhos te ouvem, teus filhos te veem, teus filhos te observam. Ouve o que você fala. Papai e mamãe falam mentiras. Papai e mamãe falam palavrões. Papai e mamãe falam isso, falam aquilo e falam aquilo outro. Te observo, papai e mamãe pega o que não devia. Papai e mamãe passou a perna no fulano. Papai e mamãe mentiu para ciclano. O caráter está sendo formado. Se papai e mamãe faz isso é porque é normal, é legal e é permitido. O caráter é formado no interior. Você não está nem ensinando. Você não está querendo ensinar essas coisas erradas aos seus filhos. Mas como é formado no interior, você nem sabe que já está sendo formado. Quando você vê, teu filho está praticando a mesma coisa que você pratica. Aí você pergunta, quem te ensinou isso? Onde você aprendeu isso? Se ele te responder com sinceridade, vai falar, o meu professor é você, mamãe. Meu professor é você, papai. Não foi em outro lugar que eu aprendi. Então é no interior. A gente não vê. O caráter é algo que se revela às escondidas. O caráter se revela quando não tem ninguém. Olha o que Efésios 4:23 nos fala. Renovai-vos no espírito da vossa mente. Quem é que consegue entender o que está passando na sua mente agora? Enquanto eu prego esta mensagem, que eu creio piamente, Deus mandou que assim fizesse. O que passa na sua mente? Eu não sei. Mas olha o que a Escritura diz: renovai-vos no espírito da vossa mente. Como você acolhe esse tipo de mensagem? Como você recebe esse tipo de mensagem? Com rancor, com ódio, com desdém? A música que eu ouvi dizia: na minha mente, o teu caráter. Tudo começa na mente. Tudo. O que você pensa, você sente, você deseja e você faz. A sequência é essa: eu penso, eu sinto, eu desejo e eu faço. Repita comigo: eu penso, eu sinto, eu desejo e eu faço. Ninguém faz nada, agora eu fiz. Não é verdadeiro. Se você pratica o bem, você passou por essa peneira. Você pensou, você sentiu, você desejou e praticou. Se você praticou o mal, ou aquilo que desagrada a Deus, passou também por essa peneira. Você pensou. Foi de caso pensado. Pensou, sentiu, desejou
e fez. Então, tudo começa na mente. As atitudes são resultados de pensamentos. Por isso Deus transforma primeiro o nosso interior. Deus não muda, não falou para Zaqueu: Zaqueu, a tua calça está muito apertada, Zaqueu, e você anda com, sei lá, com um chinelo meio esquisito, vamos trocar essa sandália? Não mesmo. Ele trabalha de dentro para fora. E como é que eu sei isso? Ele falou isso para Samuel: Samuel, eu não enxergo como você enxerga. Eu não enxergo como você enxerga o exterior, aquilo que todo mundo vê. Mas eu enxergo o interior, aquilo que ninguém. Deus sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos de longe. De longe, Ele não precisa estar perto. E no momento certo, Ele revela a cada um. Ele revela, porque Ele é misericordioso. Ele usa este, usa aquele, e usa a maneira que Ele quer para nos revelar se estamos ou não no caminho que Ele deseja. O mundo, ele muda o comportamento por pressão. Eu falei agora há pouco de alguém, muitos jovens, às vezes até criado na igreja, que entra na faculdade de sociologia, de filosofia, aí no primeiro semestre já é... A primeira coisa que faz, eu vou pintar o cabelo de roxo, porque todo mundo pinta de roxo. Eu vou pintar de azul, porque todo mundo pinta de azul. Já viram isso? O mundo impõe. Se você não pintar o teu cabelo de azul, se você não pintar o teu cabelo de roxo, ou fizer isto ou aquilo, você não faz parte. Você é alijado, você fica um zero à esquerda, você não se integra. Jesus não faz isso, Ele trabalha de dentro para fora. Cortes de cabelo. Qual é o corte? Estamos na Copa. Tem algum corte? Teve uma época que Ronaldinho cortou aquele cabelo ridículo dele, deixando só aquela moitinha aqui. Ridículo. Na minha época de infância, meu pai, era a época, todo mundo cortava, eu ficava chateado, porque ia o barbeiro, pagava um corte, cortava, deixava só aquele cotoco assim. Aí agora o Ronaldo vai, corta, e todo mundo, aí vejo o filho de crente cortando. O mundo impõe. É desse jeito que você tem que ir. A saia está curta? Não, pode encurtar mais, está muito grande. Vamos usar agora roupa rasgada. Você compra uma roupa, paga caro para caramba, mas tem que ser toda rasgada, porque é imposto pelo mundo. Deus não faz isso. O Espírito de Deus trabalha no nosso interior, porque Deus quer nos mudar de dentro para fora, transformar o nosso caráter, como fez com Zaqueu. O caráter de Cristo produz o fruto do Espírito. Quando nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar e mudar, trazendo paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, é o caráter de Deus ou de Cristo sendo formado em nós. O fruto da presença do Espírito, quem possui o caráter de Cristo, ele demonstra amor em vez de egoísmo. Sabe o que é egoísmo? Sabe, Caleb? Josué sabe o que é egoísmo, Josué. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Gosta de levar vantagem em tudo. Derruba os outros para poder subir. Paciência em vez de irritação. Nós falamos isso na IBD hoje. Bondade em vez de maldade. Está na igreja o tempo todo, está na igreja todos os dias, há vários anos, mas não perde a oportunidade de praticar ou pensar maldade sobre este ou aquele. O caráter ainda precisa ser modificado. Bondade em vez de maldade, fidelidade em vez de falsidade. É falso feito beira de barranco. Lá na tua terra tem barranco, irmã Raimunda? Sabe o que é barranco? Sabe o que é barranco? Barranco.
um torrão de terra, pode ser um rio aqui, aí muitos chegam na beira para ver lá, o barranco é falso, você cai, falso feito beira de barranco, mas está na igreja, e acha que, o que as escrituras falam. Se você procurar nos meninos, Jonas, acha para mim esse versículo e diga aí. Olha o que o livro dos Salmos nos diz: aquele que usa de engano não permanecerá em minha presença ou na minha casa. Mansidão em vez de arrogância, domínio próprio em vez de impulsividade. Impulsividade, o nome já diz, o impulso não consegue dominar-se. Na lição de hoje foi falado. Lá está, dá para ler junto? Quem pratica a fraude não habitará na minha casa. Quem fala com falsidade não permanecerá na minha presença. Eu estou só reproduzindo o que a Bíblia diz. Não é minha, não tem ali a autoria minha não. Salmo 101, versículo 7. O caráter vale mais do que os dons. Os dons são importantes? São dons naturais. Tem pessoas que nascem, dons naturais, você nasce com ele, ou você tem pelo menos facilidade de aprender. Tem pessoas que nunca entraram numa aula de música e ao ver alguém tocar, pega o violão e toca. Nunca entraram numa aula de teclado e pega ali, toca. É um dom natural. Tem outros que têm que estudar. Os dons são importantes. Deus é quem nos dá dom natural, dom ministerial ou dom espiritual. São presentes de Deus e eu preciso valorizar. Quem os tem, valorize, não enterre seus dons não. Tem pessoas que cantam, tem voz bonita, mas não utiliza, enterra os seus talentos. Você sabe o que acontece com aquele que enterra o talento. Não vou tocar nesse assunto hoje. Mas o caráter, ele vale mais do que os dons. Uma pessoa pode cantar muito bem. Cantar muito bem é importante na igreja? É, muito importante. Às vezes nós temos aqui um hino, poxa, cabe legal, mas não tem esse timbre de voz. Não vai poder cantar esse hino. Mas não é pela voz tão somente que você pode deixar alguém usar aqui do microfone. Há igrejas que não mais têm esse cuidado. A pessoa canta um conjunto tão bonito, uma orquestra e tudo mais, mas ao sair dali, eles vão para outro canto fazer sabe lá o quê, e eu sei exatamente o quê, porque vale mais o dom, vale mais o seu talento do que o caráter. Tenhamos cuidado. Olha o que Jesus diz, você está ouvindo? Eu vou dar um minuto para você me ouvir melhor, enquanto que eu bebo a água. Beber uma água. Jesus fala assim, ó: nem todo aquele que me diz, me ajuda, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Aí vão dizer, Jesus fala isso, mas no teu nome eu fiz isto, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Porque apesar de terem feito no nome de Jesus, o seu caráter não foi mudado. O caráter vale mais que os dons. Pregar muito bem é melhor ter um caráter modificado. Ensinar muito bem tem que ter um caráter modificado. Liderar muito bem, se não tiver um caráter modificado, fica de fora.
Sem caráter, tudo perde o valor. Os melhores músicos não são cristãos. Você sabia disso? Tocam, se botar qualquer partitura de qualquer música sacra, o camarada que nunca viu aquilo ali, mas ele é músico, ele simplesmente vai desempenhar. Mas ele vai fazer de forma artística, não de forma intrínseca, com desejo de adorar e bendizer ao Senhor. Aquilo não lhe toca. E nós estamos tornando-nos crentes profissionais neste aspecto. A gente não canta, a gente não adora, a gente não bendiz, a gente não exalta. Que rumo estamos nós tomando? O caráter é revelado nas pequenas atitudes. O caráter, ele aparece quando ninguém está olhando. Quem é você longe de sua esposa? Quem é você longe do seu esposo? Quem é você longe dos seus pais? Quem é você longe do seu encarregado, do seu patrão, do seu chefe imediato? Quem é você longe do seu professor? Aplica a prova, eu vou ali beber uma água, ninguém mexe no livro não, hein? Não pode abrir não, hein? Tem isso lá? Tem isto lá na escola? Tem? Já volta, hein? Qual é a número 2, a número 5, a número 3? Eu sei a número 4, quem disser. O caráter, ele se manifesta quando ninguém está olhando. Quem lembra de Daniel, Misael, Ananias e Azarias? Papai não estava, mamãe não estava, o sacerdote não estava, estava em terra longe, em outro, mas o seu caráter era modificado. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. O caráter faz isso. Ele poderia cair ali, meu irmão, comer até se empanturrar, ou beber até cair, mas ele não quis isso. Quando somos, o caráter ele aparece quando somos contrariados. Não mexe comigo não, eu sou crente, mas vigia, hein? Não mexe, você não sabe com quem você está mexendo, hein? Você não sabe. Quando somos injustiçados, ele fez isso comigo, pode ter certeza, eu vou pagar com a mesma moeda. Mas Jesus nunca falou isso, né? Jesus incentiva alguém a proceder dessa maneira? Então, claro que não, mas se eu tenho um caráter transformado, eu não vou fazer isso. É o que Jesus fala: se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminhe com ele 2. Quando temos oportunidade de fazer o errado e escolhemos o certo, isso é caráter. Está todo mundo fazendo, pastor, lá na empresa todo mundo faz, se eu não fizer vão me chamar de, sei lá. É melhor te chamar do que eles te chamam, do que você não ter o teu nome escrito no livro da vida e no momento certo você não ser chamado, porque só chamarão aqueles que estão no livro da vida. Portanto, tiveram o seu caráter modificado, não andaram segundo as iguarias do mundo, não se conformaram com o mundo. Vamos concluir.
O maior desejo de um discípulo, de nós, portanto, deve ser exatamente o que diz o refrão da música, que eu ouvi e vocês ainda não. Mas Neemias falou que vai botar aqui para a gente cantar domingo que vem. Domingo que vem? Mas é Alex e Alex. Alex e Alex. Se quiser colocar para a gente ouvir após a mensagem, ao invés de cantar, também serve, tá, Neemias? Mas o maior desejo de um discípulo, que somos nós, deve ser exatamente o que diz o refrão dessa música. Tudo o que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo o que eu preciso ter é, na minha mente, o teu caráter. Quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, lá está: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, seja isto que ocupe o seu pensamento. Eu passo o dia todo pensando maldade, maquinando aquilo que não presta, e digo que sou salvo. O refrão fala: tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter é na minha mente, e na minha mente o teu caráter. Pensa em mudar. Pastor, eu fui criado assim, meus pais me ensinaram assim. Tem como modificar? Tem como modificar. O Espírito de Deus faz essa mudança. Foi feito isso com Jacó, foi feito isso com Zaqueu, foi feito isso com tantos outros. Deus procura homens e mulheres cujo coração reflita o seu Filho. Jesus fala: vós sois sal, vós sois luz. Nós não temos luz própria. A luz que há em nós, na verdade, ela é proveniente de Jesus, que é a luz do mundo. E nós precisamos apenas refletir esta luz. Mais do que sermos conhecidos pelo que fazemos para Deus, devemos ser conhecidos porque quem somos diante de Deus. Deus está em todos os lugares, irmãos. Eu estava ouvindo o debate Melodia essa semana, e o assunto era igreja. Para que igreja? E um dos debatedores, os pastores que lá estavam, ele disse: poxa, eu sei que a igreja não é templo. Não é. Não é. Mas a igreja o templo é o local onde se reúne a igreja. E ele diz: eu sou igrejeiro. Quando tiro férias, eu vou para outros estados, eu procuro uma igreja para ir. Eu procuro igreja, vejo no celular a igreja mais próxima, porque eu sinto o desejo, ele falando, eu sinto o desejo de estar na igreja. Tem pessoas que tiram férias da igreja sem de fato estar de férias. Quando vem, não vem com ânimo, não vem com vontade, não vem com desejo, não vem com aptidão, não vem, só vem. A igreja salva, pastor? A igreja, o templo, não. Mas os salvos se reúnem no templo. O templo tem a sua importância. Essa estrutura aqui, nós poderíamos colocar, sei lá, um mercado, um grande mercado, colocar uma farmácia, uma grande farmácia,
fazer aqui uma escola considerável, mas é local para ensino, para mensagem, para pregar, para adorar, para bendizer, a exaltar ao Senhor. E aqueles que aqui vêm com essa finalidade. Quando vos reunis, cada um traga salmos, cânticos espirituais. Eu quero fazer algumas perguntas a você. Eu não tenho a resposta, só você. Tenho minha. Mas é bom que você reflita. Você também que está em casa. O meu caráter se parece com o de Cristo? Olhando para você, vê em Cristo? O que você fala, a maneira como você age, como você se veste, como você procede, reflete Cristo? Cristo é conhecido através de você? As pessoas enxergam Jesus nas minhas atitudes? A atitude que ele fez aí é de um crente? Não é de um crente. A atitude dela não é de um crente, de uma crente. Jesus está longe. O Espírito Santo tem liberdade para transformar minha mente e meu coração? Sua mente, seu coração? Porque é preciso que eu permita, tenha eu qual a idade que eu tenha, eu tenho que pedir: Espírito Santo, trabalha no meu interior, visita minha mente, limpa minha mente, afugenta de mim os maus pensamentos. Como eu disse agora há pouco, tudo nasce do pensamento, as coisas boas e as ruins. Que nesta noite, eu e você, possamos assumir esse compromisso de vida, de permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nós, para que Ele possa trabalhar através de nós, e que aonde nós estivermos, seja no seio familiar, seja na escola, seja no trabalho, seja andando na rua, de férias ou não, que possam ver Cristo no meu falar, no meu agir, no meu proceder. Deus quer mudar, assim como fez com Zaqueu, mudar o nosso caráter. Eu vou ler mais uma vez para a gente finalizar o texto que lemos acerca de Zaqueu. O que o povo dizia está no texto. Eu não vou dizer o que o povo achava dele. O que importa é o que ele achou de si mesmo ao encontrar Jesus. A mudança que ele permitiu Jesus praticar ou realizar nele. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse então para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem, Zaqueu, também é filho de Abraão. Pois o Filho do homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus em Cristo Jesus fale, repercute esta mensagem no seu coração. Se você perceber que falta algo ainda a ser transformado, não impeça. Senhor, trabalhe no meu interior,
Faça-me entender a sua boa, perfeita e agradável vontade para o meu viver. Eu quero sim, Senhor, estar aonde o Senhor está. Eu não quero ser reprovado, Senhor. Eu não sei quanto tempo mais de vida eu terei, mas eu não quero ficar de fora, porque de fora ficarão os cães, os idólatras, os mentirosos e todos aqueles que amam a mentira. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos